A pergunta que qualquer jornalista, Nelson, professor Goulart, qualquer intelectual deve fazer é: a censura prévia no Brasil é legal ou é ilegal? Essa pergunta precisa ser feita, né? E eu digo para vocês, 100% dos juristas brasileiros vão dizer é ilegal. O ordenamento jurídico brasileiro não admite a censura prévia. Todo o nosso ordenamento jurídico, da Constituição até as leis, foram desenhados para impedir, vedar a censura prévia. E o que nós temos? Ordens da Suprema Corte Brasileira para uma rede social de ofício. De ofício é literal, é pegar, escrever um ofício e mandar retirar pessoas de rede social. Quando você manda retirar pessoas de rede social, você está o quê? Censurando o futuro. Você está impedindo que elas façam uso da palavra através da rede social, né? Então você está fazendo uma censura prévia. Nós chegamos a um ponto no Brasil que a gente acha que censura prévia não é censura prévia. Censura prévia é censura prévia. Porque eu tenho dito, Nelson e professor Goulart, o seguinte: o direito é feito de palavras, ele se expressa a partir das palavras. Se a gente não leva a sério as palavras, a gente não leva a sério os direitos, porque o direito se expressa através de palavras. Então, se a Constituição e as leis dizem não é vedar a censura prévia, é vedar a censura prévia. Se tem imunidade parlamentar, tem imunidade parlamentar. Se tem o artigo 53 na Constituição que diz que os parlamentares são imunes, né, por quaisquer palavras, opiniões e votos, né, eles têm essa imunidade. Nenhuma autoridade pública pode passar por cima da Constituição. E uma das ordens que foram dadas ao X, ao Twitter, foi de banir, ou seja, praticar a censura prévia contra um senador da República, com o qual eu posso não concordar, não é a questão aqui. Pode ser de direita ou de esquerda. É irrelevante isso, que ele seja de esquerda ou de direita. Eu fui ler lá os Twitter Files, onde mostra quais eram as mensagens, as postagens do senador que foram consideradas delituosas. Ora, uma falava do Tribunal de Nuremberg e dizia para servidores públicos não obedecerem ordens ilegais. Outra dizia que poderia faltar segurança na COP, né, porque a segurança, a Polícia Federal estava sendo utilizada para operações políticas do ministro Alexandre Moraes. Opiniões de um senador, com as quais eu posso concordar ou não, seus eleitores podem concordar ou não. Agora, por que elas implicariam um tipo de crime? Não é? E se elas são inadequadas, por algum enquadramento legal, não pela opinião da autoridade, nós não podemos viver num país, numa democracia, onde a opinião de uma autoridade é a lei. A opinião de uma autoridade não é a lei numa democracia. A lei é aquilo que é aprovado no Congresso Nacional. E a autoridade deve respeito e obediência à lei que foi aprovada no Congresso Nacional. Uma autoridade não pode criar um crime, dizer, não, isso é crime, porque eu acho que é crime. Certo? Então, na minha visão, a gente tem que ser rigoroso com isso, rigoroso com a regra do jogo. Até para que a pluralidade da sociedade, a diversidade política, etc., possa se expressar com a liberdade.